Olá, cumprimento a todos. Irei apresentar o trabalho que tem por título Educação Financeira, a percepção dos alunos do nono ano das escolas públicas de Rondon do Pará, elaborado por mim, Vitória de Nazaré Gemac Cardoso, e por Maurílio Arruda de Araújo, ambos da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Este é o sumário da minha apresentação, introdução, objetivo, referencial teórico, metodologia, resultados de discussão e considerações finais. A educação financeira começou a ser discutida desde 2003 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que é um órgão internacional. Em 2005, a OCDE propôs uma recomendação para que países membros realizassem políticas voltadas para difundir a educação financeira e estendeu o convite para países não membros, que é o caso do Brasil, que em 2010, por meio do decreto de número 7.397, instituiu a Estratégia Nacional de Educação Financeira, a ENEF, que foi executada pelo Comitê Nacional de Educação Financeira, o CONEF. Em 2017, a educação financeira foi incluída na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental de maneira interdisciplinar. Em 2020, o decreto de número 7.393 reformulou a ENEF, que agora segue sendo executada pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira. A partir da obrigação da educação financeira ser um conteúdo que precisa estar inserido no currículo dos alunos, mesmo que de maneira transversal, a presente pesquisa tem por objetivo analisar a percepção dos alunos do nono ano das escolas municipais da Zona Urbana de Rondon do Pará a respeito da educação financeira. Sobre a educação financeira, Da Silva e Escoriza afirmam que o contato com a temática, quanto mais prematuro, melhor poderá ajudar o indivíduo a entender sobre a complexidade do mercado financeiro, podendo até mesmo prevenir o endividamento dessas pessoas no futuro, contribuindo para uma alfabetização financeira por meio da implantação desse conteúdo, que deve ser debatido brevemente pelo conjunto de pais, alunos e professores. No tópico Influência da Escola, segundo dos Santos e dos Santos Pessoa, é necessária uma capacitação dos professores para que possam promover a educação financeira em sala de aula, introduzindo-a de forma crítica e reflexiva de modo eficaz, tornando o ambiente escolar propício para tal aprendizado por meio de uma multiplicidade de exercícios e cenários para investigação, auxiliando o aluno na evolução de suas competências, reflexões e pensamento crítico. Na influência da família, a pesquisa de dos Santos, de Castro, Menezes e Rodrigues observa que, devido ao não envolvimento dos pais na formação dos filhos, estes acabam muitas das vezes por delegar os ensinamentos ao ambiente educacional, o qual necessita agir com mais ímpeto na orientação dos mesmos para contornar a realidade que se encontra permeada de consumismo, inadimplência e entre outros. A metodologia do trabalho possui um universo amostral de 461 alunos, com uma amostra final de 66 alunos. Possui um questionário com 17 afirmativas fechadas em escala Likert e 3 categorias, que é o uso da educação financeira na percepção dos discentes, influência da escola e influência da família na percepção dos discentes. A coleta de dados foi feita por meio de questionário eletrônico e a análise de dados foi feita por meio de tabelas. Dos resultados e discussão. De acordo com os dados coletados na tabela 1, aproximadamente mais da metade, 56,1% dos respondentes possui algum conhecimento de educação financeira e 54,5% recebe algum tipo de mesada, demonstrando que os alunos têm conhecimento acerca do gerenciamento de seus recursos, diferentemente da realidade encontrada nos achados de Bayer e Braido, em que os filhos que recebem mesada não são a maioria. E na questão 3, 72,8% poupam ao menos parte do que recebe, e já na questão 4, 75,8% concordam totalmente que sempre pesquisam o preço antes de efetuar uma compra. Observa-se que os mesmos demonstram uma certa maturidade financeira e em concordância com as indicações de Moraes et al., Da Silva e Escoriza, no qual os alunos apresentaram uma mudança de postura ao reconhecerem a importância e necessidade da educação financeira para a tomada de decisões e planejamento para a concretização de objetivos depois de terem um contato com a temática. Segundo a tabela 2, é possível observar que os alunos, em sua maioria, não possuem o hábito de anotar os seus gastos para controle e tampouco se dispõem a pesquisar sobre o universo financeiro, seja por meio de revista, livros ou outros meios, em semelhança aos achados de Ferreira e de Escolar e Grando, em que os alunos apresentaram certa resistência em pesquisar sobre o orçamento doméstico, por alguns não terem familiaridade com o tema. No entanto, mesmo sem fazerem o uso de controle de gasto e pesquisa sobre o tema, ainda se destaca
que mais de 80% apontam uma certa preocupação em relação ao seu futuro financeiro, demonstrando que os mesmos reconhecem a importância da educação financeira na sua vida. Os resultados apresentados na tabela 3 demonstram uma concordância mediana no que se refere à influência da escola, visto que a educação financeira é inserida de maneira interdisciplinar e vem se estabelecendo de maneira gradual no ambiente educacional. Entende-se que esses alunos possivelmente sejam oriundos de uma educação financeira em que os professores não tenham total domínio para contextualizar e introduzir de modo crítico e reflexivo, de acordo com os estudos de Campos, Teixeira e Coutinho, dos Santos Pessoa, de Mello e dos Santos Pessoa, que demonstram que a educação financeira não está totalmente implementada no cotidiano escolar. Na tabela 4, os discentes afirmam possuir conhecimento de matemática financeira, ferramenta essa que permite conhecer sobre juros, capitalização e amortização do dinheiro no decorrer do tempo. Na questão 11, verifica-se que 72,7% considera a matemática importante para organizar e planejar a vida financeira. Diante disso, se observa que os alunos possuem conhecimentos matemáticos que colaboram para a organização e gestão da vida financeira, que, segundo a pesquisa de Dias e Eugene, a matemática crítica é um recurso primordial para auxiliar na tomada de decisões no âmbito financeiro. De acordo com a tabela 5, é possível observar que o papel da família ocupa uma parcela importante na educação financeira dos alunos. Destaca-se que 75,7% aprendem sobre finanças no ambiente familiar, e mais de 70% dos discentes necessita justificar ao responsável familiar o motivo do gasto ao solicitar algum recurso financeiro. Portanto, se observa que o assunto é recorrente, corroborando com os achados de Teixeira, Sen e Feio, em que as famílias pesquisadas consideram importante a inclusão e participação de todos em um orçamento familiar para existir um equilíbrio financeiro. Na questão 15, nota-se que a inclusão dos alunos na vida financeira familiar está presente em 62,2% das famílias pesquisadas, em conformidade com as indicações de Bayer e Braido, em que a maioria dos responsáveis familiares conversa com os filhos sobre planejamento financeiro. Além disso, mais de 70% dos alunos afirmam existir uma preocupação em colaborar de alguma maneira no orçamento familiar, quando o mesmo sofre diminuição, e ainda são motivados a poupar recursos para o futuro no contexto familiar. Observa-se nos estudos de Dos Santos, de Castro Menezes e Rodrigues que não há certa inclusão da educação financeira no ambiente familiar dos alunos, possivelmente por se tratar de crianças que estão nos anos iniciais do ensino fundamental. Em contrapartida, a presente pesquisa aponta que há outro comportamento com alunos dos anos finais do ensino fundamental, em que estes abordam mais corriqueiramente o tema por se tratar de crianças com mais idade. Considerações finais. Como pode ser observado, os discentes demonstram possuir certa maturidade financeira, porém, apesar da interação com o tema estar presente entre os alunos que consideram importante, é fundamental que se pense em melhorias, pois é possível observar que 53,1% aprendem educação financeira na escola. Em contrapartida, 75,7% afirmam ter aprendido sobre finanças com seus familiares, indicando uma predominância da aprendizagem no contexto familiar. Dessa forma, é fundamental a interferência da escola na vida do aluno, para que o mesmo possa vir contribuir de maneira mais significativa, levando conhecimento para o ambiente familiar, visto que o tema deve ser debatido pelo conjunto de alunos, pais e professores. Além disso, o aprendizado sobre finanças ser principalmente no seio familiar pode ser considerado um fator limitante do saber. Nesse sentido, é importante que a escola promova ainda mais a interação dos alunos com a educação financeira, por meio de projetos educacionais, atividades práticas do cotidiano, encorajando o aluno à reflexão crítica e o aprimoramento do uso eficiente de recurso financeiro, e, consequentemente, possibilitando uma melhor qualidade de vida para o indivíduo e para a comunidade em que ele está inserido. Das limitações e pesquisas futuras. A presente pesquisa oferece uma observação da realidade da educação financeira somente com alunos do 9º ano em Rondon do Pará, de acordo com a percepção dos mesmos e a influência da escola e da família. Dessa maneira, se sugere uma ampliação da pesquisa para as cidades circunvizinhas e de alunos de diferentes séries, além da exploração da percepção de professores em relação à educação financeira, com o objetivo de identificar possíveis semelhanças ou diferenças com este estudo. Essas são as referências utilizadas na apresentação. E agradeço por assistirem à minha apresentação.